reafirmando a missão em um tempo de mudanças. Eu queria então ler a palavra de Deus com vocês e depois eu vou tentar trabalhar essa questão aí de reafirmar a missão em um tempo de mudança. Atos capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 17 até o verso 35. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Essa é a palavra de Deus. Eu queria parar por aqui. Irmãos, reafirmar a missão em tempos de mudança. Nós não temos dúvida nenhuma de que estamos passando em uma época de mudança. Mas dizem que quando Eva estava saindo do Éden, Adão estava ao lado dela e ela muito chorosa. E Adão, então, querendo consolá-la, disse: Eva, não fique preocupada, não, esse é um tempo de mudança, né? Na verdade, nós sempre estamos passando por tempo de mudança. Mas eu creio que, ultimamente, algumas coisas têm acentuado esse processo de mudança. E, às vezes, meio que à força. Nós temos enfrentado situações que exigem de nós um repensar, um reavaliar, um reintegrar visão, missão. E essas coisas são extremamente importantes para nós. E o grande desafio que temos, de fato, é esse. Como é que nós devemos ser, que tipo de igreja nós devemos ser hoje, nos nossos dias, reafirmando essa missão em tempos que são tempos de mudança. Duas coisas vieram à minha mente: conteúdo e relevância. Nós precisamos ser, ao mesmo tempo, uma igreja que tenha um conteúdo claro, e esse conteúdo é o conteúdo das Escrituras Sagradas, e nós precisamos ter relevância. John Stott afirma o seguinte, que as igrejas liberais, elas possuem relevância, falam de temas relevantes, mas elas não possuem conteúdo porque esqueceram da palavra de Deus, esqueceram das Escrituras Sagradas e estão querendo fazer uma abordagem humanista, esquecendo-se da revelação das Escrituras Sagradas. E as igrejas ortodoxas, ele diz, são igrejas que têm conteúdo, mas não têm relevância, porque eles não se preocupam em tornar a mensagem do Evangelho de uma forma acessível à nova geração. E isso é muito interessante, quando eu começo a pensar sobre a igreja, é essa sensação que eu tenho. Eu tenho visto muitas igrejas muito bíblicas, e muitos pastores muito ortodoxos, mas eles não têm facilidade de entender qual é o público ao qual eles estão falando. E aí o que acontece? Você começa a esbarrar em algumas dificuldades muito claras de transformar a mensagem do Evangelho e atualizar essa mensagem do Evangelho àquelas pessoas que estão ouvindo. E nós estamos enfrentando agora, por exemplo, um processo. Eu sou da época, na verdade, em que nós chamamos de analógicos. Eu sou analógico, completamente analógico. Então, mas nós estamos numa época digital. A geração Z, que começou ali em 95, está vindo até hoje, é a geração que já nasceu sabendo o que é digital, uma geração digital. A verdade é que nossos filhos hoje, de 5 anos, sabem mais de computação, sabem melhor lidar com o celular e com a mídia do que nós que temos 60 anos.
Se você não tem 60 anos de idade e você tem alguma dificuldade para entender o que está querendo dizer o WhatsApp, as informações, o Instagram e tal, chama o seu netinho de 5 anos que ele vai te explicar, né? Alguém disse o seguinte, que na verdade parece que os nossos meninos nasceram com chip na cabeça. Eles já são programados para entender essa linguagem digital. Essa geração que nós temos aqui, essa geração ela não é melhor nem pior do que a geração anterior, apesar de que toda geração culpa a geração anterior. Mas, na verdade, ela não é melhor nem pior. Ela é diferente. Como é que a igreja vai poder traduzir essa linguagem contemporânea usando o mesmo conteúdo das Escrituras Sagradas, a mesma mensagem? A MPC, Mocidade para Cristo, falava de um lema, o lema da MPC é muito interessante, fala, ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. É exatamente disso que eu queria falar. É que nós precisamos mais do que nunca estarmos andando no compasso desse tempo, mas nós precisamos ter a rocha. Se nós perdemos a nossa referência aqui, nós vamos ter muito problema. E uma pessoa chamada Andrés Garza, diretor do City to City para a América Latina, ele afirma que nesse tempo de pandemia nós precisamos fazer 4 perguntas que podem orientar a nossa perspectiva. Primeira pergunta, o que estamos fazendo e o que precisamos parar de fazer? O que é que estamos fazendo e precisamos parar de fazer? Existem coisas que nós fizemos, mas que não funcionam mais. Existem coisas que davam certo, mas não dão mais. Não é fácil identificar essas coisas. Por quê? Porque novo em teologia quase sempre é negação do velho. E a gente confunde facilmente acidente com essência, histórico com revelado, temporal com eterno. Essas coisas são muito complexas na nossa cabeça. Então, quando a gente diz assim, vamos mudar a forma, a abordagem de fazer o ministério e vamos descobrir um novo caminho, quase sempre parece que isso soa meio que herético. Segunda colocação que ele faz, nós precisamos também fazer a segunda pergunta, o que fazemos e devemos continuar a fazer? O que é que nós fazemos e temos que continuar fazendo? E aí nós precisamos identificar isso. Algumas coisas nós não precisamos fazer mais. Mas outras coisas nós não podemos deixar de fazer. Porque elas são e continuam sendo essenciais. Terceira pergunta que ele fala. O que estamos fazendo e precisamos continuar a fazer de novas maneiras? Olha aqui. Abordagem diferente. Isso é relevância. O que é que nós estamos fazendo e precisamos continuar a fazer de novas maneiras? Existem formas e abordagens diferentes da gente poder se aproximar dessa geração. E como é que nós vamos fazer? Se nós insistimos nos mesmos modelos, nas mesmas estratégias, provavelmente nós vamos ter muita dificuldade de comunicar com a nova geração. Quarta questão, o que não estamos fazendo e precisamos começar a fazer? Existem coisas que nós não estamos fazendo, mas que a gente precisa começar a fazer, se nós quisermos realmente ser relevantes. O hino nacional, o hino da Mocidade Presbiteriana, diz o seguinte, que nós somos jovens no mundo velho. Normalmente quem fala isso tem mais de 40 anos, vai lá, né? A pregar novos ideais, do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. Mas a sensação que eu tenho às vezes é que nós somos velhos no mundo novo, pregando ideais antigos. E nós precisamos entender como é que nós precisamos manter o essencial, o inegociável, o permanente, sem nos tornarmos uma instituição anacrônica e retrógrada. Como reafirmar a missão em tempos de mudança, como é a proposta de vocês. Como ter um ministério relevante sem negociar os princípios do pragmatismo. Tem muito ministério aí que o negócio é pragmático e é gerar adrenalina na comunidade. Todo evento, todo culto tem que ser um evento carregado de adrenalina. Como ser bíblico, crendo em verdades absolutas num tempo em que as pessoas insistem no relativismo, no pluralismo e no subjetivismo. Então, por um lado, nós temos igrejas ansiosas por relevância, mas isso não implica que elas sejam bíblicas no seu conteúdo, e nem que as abordagens que elas estejam usando, elas sejam de fato ortodoxas ou teologicamente corretas. São igrejas que fazem tudo por holofotes e aplausos humanos. Negociam, fazem adaptações, negociam a palavra a um público cada vez mais ansioso por adrenalina, flexibiliza a ética para atrair clientes e fazer sermões politicamente corretos para um discipulado barato.
Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por outro lado, se existem igrejas que estão fazendo isso com relevância, tentando fazer isso com relevância sem conteúdo, nós temos também o outro problema de igrejas que fazem as coisas com conteúdo, mas sem relevância, que insistem em usar os mesmos métodos, sem entender as mudanças históricas, sofrendo problema de adaptação às novas exigências modernas, igrejas que possuem uma certa alergia ao novo. Lembra desse episódio, né? Num filme chamado História Sem Fim, eles estão caminhando e, de repente, tentando encontrar o sentido da história deles. Esse filme, aliás, foi um filme feito por pedagogos ingleses, na tentativa de falar um pouco sobre a questão do suicídio entre a geração, porque estava aumentando muito o suicídio entre crianças e adolescentes na Inglaterra. E eles fizeram esse filme chamado História Sem Fim. Aí, há um determinado momento em que eles se encontram com uma tartaruga muito antiga. E a tartaruga, na hora que encontra com eles, ela começa com aqueles meninos, ela começa a espirrar sem parar. E jogava assim, uma tartaruga gigantesca, jogava gripe para todo lado, né? E aí os meninos falaram: o que está acontecendo? Ela disse: eu tenho alergia a gente nova. Então, há pessoas que têm alergia a pessoas novas, né? Muitos dizem que se nós mudarmos os métodos, nós vamos mudar a essência. Não necessariamente. E é exatamente esse equilíbrio que nós precisamos encontrar. E quando nós vamos para o livro de Atos, e o Ray Stedman fala uma coisa interessante, diz: quando a igreja estiver passando por crise e quiserem reencontrar o sentido dela, na história dela, ela precisa reler o livro de Atos. Isso certa vez me levou a expor todo o livro de Atos na minha igreja. Eu estava muito interessado em pregar expositivamente no livro de Atos, até para encontrar alguma direção que eu achava que seria interessante para a vida da nossa igreja, adaptando os princípios da palavra de Deus à nossa realidade. E foi uma experiência muito boa. Então, toda vez que uma igreja estiver passando por crise de tentar entender o que ela vai ser, como fazer as coisas agora, precisa voltar para o livro de Atos. E quando você vai no livro de Atos, você percebe que existem duas coisas interessantes. Por exemplo, Atos 2,42, de cara, diz assim que a igreja andava na doutrina dos apóstolos. Doutrina, para alguns hoje, é um negócio complicado. Já vi várias pessoas em minha igreja dizendo: pastor, eu não gosto de doutrina. Acho que você tem que reler a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala de doutrina boa, doutrina sã. Se há doutrina boa, significa que há doutrina ruim. Fala também de doutrina sã. Se existe doutrina sã, existe doutrina doente também. Tem muita gente adoecendo aí por causa de doutrina ruim. E doutrina não é uma questão antibíblica, pelo contrário. Doutrina é uma palavra bíblica. Mas olha que interessante. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então aqui nós encontramos o elemento do conteúdo. Mas se você caminhar um pouquinho, no mesmo texto, Atos 2,47, diz assim: contando com a simpatia de todo o povo, acrescentava-se-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o fato de ser uma igreja ortodoxamente correta, fundamentada na doutrina dos apóstolos, não significa que precisa ser uma igreja antipática. Você já viu aqueles pastorzões chatolão? Gente, eu tenho tido alergia de pastores ortodoxos. Me desculpe, mas é verdade. Porque são os caras mais intransigentes e chatos que eu já vi na minha vida. O que é lamentável é que os liberais são agradáveis. Você conversa com a gente liberal, é tão flexível, tão agradável. Mas nós precisamos ser pastores ortodoxos, igrejas ortodoxas, mas sermos igrejas simpáticas. Se você perguntar, por que é que as nossas igrejas estão crescendo? Eu fiz aqui a experiência maravilhosa, e Giovanni sabe como eu me alegro com essas coisas maravilhosas de ver gente nova chegando na igreja, né? Eu estou pastoreando a igreja de Anápolis há 19 anos, e nós nunca tivemos na nossa igreja menos de 60 novos membros por ano, excetuando, obviamente, o ano passado, que foi um ano ímpar. Mas fora disso, sempre tivemos. Teve ano da gente receber 111 pessoas. E as pessoas perguntam, por que a igreja está crescendo? Eu digo, cara, eu não tenho fórmula. Agora, uma das coisas que eu acho que a nossa igreja tem muito em Anápolis, a igreja central de Anápolis, ela é uma igreja agradável. É uma igreja alegre. As pessoas são simpáticas.
E isso o que acontece? Para quem está procurando uma comunidade madura, equilibrada, centrada nas escrituras sagradas, e muitas pessoas estão vindo para a nossa igreja exatamente para dizer: pastor, na igreja de onde eu vim, não ouvíamos a Bíblia. Então tem que ser ortodoxa na palavra, firme na palavra, sólida na palavra, e tem que ser simpática. Se você tira esses dois elementos aqui, você gera um desequilíbrio. Você pode ter uma igreja muito ortodoxa, mas uma igreja fria, uma igreja chata, uma igreja atrasada nos seus processos. E se você não guardar a ortodoxia, você vai ter uma igreja liberal, que vai desprezar a ética cristã, as doutrinas essenciais do cristianismo e assim por diante. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Se nós quisermos reafirmar a missão, como é a proposta de vocês aqui, nesse tema que me deram, afirmar a missão em tempos de mudança, se nós quisermos isso, nós precisamos ter esses dois lados aqui. Senão vocês vão ser um avião, né, voando numa asa só. Sabe o que vai acontecer, né? Desastre. Não tentem fazer isso, não vai dar certo. Esse equilíbrio ele é fundamental para a vida da igreja. Então mantenha a pegada. Eu sei que o Giovanni é um homem bíblico, ele é um homem ortodoxamente correto, e eu sei que essa liderança também é assim. Não percam isso. E eu sei também que essa igreja é uma igreja simpática, acolhedora, amável, e não percam isso. Essas duas coisas têm que andar com vocês. Mas vamos lá, o texto que eu li de Atos 20, eu não queria que fosse um pretexto para nós, para a gente, né? Mas eu vou passar rapidamente aqui algumas coisas que eu acho que tem interessante aqui, para a gente poder ser uma igreja bíblica, uma igreja com conteúdo em épocas de mudança. Vamos lá. Primeira coisa que eu encontro aqui em Atos 20 é uma estratégia diversificada. Ele diz aqui em Atos 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Só citando, ele fala aqui 3 formas como ele ensinava, diversificadamente, a estratégia dele. Ele não adotava só uma estratégia, ele tinha várias. Ele diz assim: nós pregamos o evangelho, Atos 20, né? De forma pública, domesticamente, de casa em casa, são pequenos grupos que se reuniam, e também a cada um, que é o discipulado. Então, às vezes a estratégia tem que ser diversificada. Se vocês quiserem ser uma igreja bíblica, ortodoxa, não podem deixar de ter centralidade na palavra, na pregação, na exposição bíblica, não pode deixar de fazer pequenos grupos e reunirem como igreja, e não podem deixar também de acompanhar o discipulado. Pessoas encorajando outros na fé cristã. Tá? O que vocês fizeram aqui, nos votos que vocês fizeram, as pessoas que chegavam aqui dizendo que nós vamos apoiar, vamos orar, isso tem que ser uma realidade. Nós precisamos cuidar das pessoas que chegam. Vamos lá. Então a estratégia tem que ser diversificada. Vamos ao segundo ponto que eu queria colocar para vocês. Nós precisamos também aprender a ministrar a grupos heterogêneos. Olha, Atos 20, diz aí o quê? Testificando também tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a abordagem dos judeus é completamente diferente dos gregos e vice-versa. Quando Paulo vai pregar aos judeus, ele começava do Antigo Testamento. Quando ele pregou em Icônio, Atos 14, e pregou em Éfeso, em Atenas, Atos 17, a abordagem dele é completamente diferente. Paulo não parte das Escrituras para falar de Jesus, ele parte da criação. Um princípio que todo mundo entendia, filosoficamente falando, para tentar mostrar como o Deus Criador estava lá, e esse Jesus é o Criador de todas as coisas. Então, vocês estão entendendo aqui que nós precisamos aprender a ministrar a grupos heterogêneos. Por que eu estou falando isso? Porque você não tem, nessa época pluralista, você não tem um público único. As pessoas que chegam aqui, elas são diversas, nas suas origens, na sua formação espiritual, na sua cosmovisão. E como é que nós podemos fazer para pegar todas essas pessoas? Vão começar a surgir pessoas aqui com abordagem completamente diferente. Jovens com cabeça diferente. Pessoas com formação mais conservadora. Pessoas com conservação mais aberta. Como é que nós podemos pegar esse público tão heterogêneo que a gente tem? Eu imagino o setor Bueno como deve ser. Como pegar esse público heterogêneo e fazer com que o Evangelho de Deus, de Cristo, alcance toda essa geração. Não apenas um segmento. A igreja não pode ter uma proposta única para um determinado grupo. Nós vamos alcançar os conservadores. Nós vamos alcançar os liberais. Nós vamos alcançar os universitários.
Ou vamos alcançar os empresários. Não, a igreja tem que ter uma diversidade, porque a estratégia dela tem que ser uma estratégia de ministração a grupos heterogêneos. Terceiro ponto que eu queria colocar aqui. Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Terceira coisa que ele fala: a mensagem tem que ser imutável. Olha, eu estou falando tanto em mudanças, porque essa foi a proposta de vocês, e agora eu estou falando o contrário. A mensagem precisa ser imutável. Qual é a mensagem nossa? 3 coisas o apóstolo Paulo vai falar aqui. Primeiro, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus queridos, a coisa que menos se prega hoje nos púlpitos evangélicos brasileiros é a mensagem da graça de Deus. É muito curioso isso. Teve um casal que veio para a nossa igreja e ele disse: pastor, eu nunca tinha ouvido aquilo que o senhor falou. Efésios 2, 8 a 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Nunca ouvi isso. Eu falei: um texto tão conhecido, tão fácil. Nós nunca ouvimos falar da graça de Deus. Eu falei: mas como é que os pastores pregavam lá? Não, usos e costumes, né? Que você é salvo se você for fiel à igreja, se você não se vestir dessa forma, né? Gente do céu, nós precisamos pregar o evangelho da graça de Deus, lembrar do que Cristo fez e como Ele nos aceitou de forma tão maravilhosa. Nós não fazemos as coisas para termos a graça de Deus. Nós fazemos, a nossa adoração é forma de gratidão. Nós não trazemos dízimos à igreja para que Deus nos abençoe. Nós já fomos abençoados. Nós trazemos para quê? Para poder dizer: Deus, muito obrigado. Nós não adoramos a Deus para que Deus seja propício a nós. Ele já foi propício. Nós adoramos por quê? Porque eu sou grato a Deus pela aceitação. Então eu não faço as coisas para ser aceitável diante de Deus, mas eu faço as coisas porque eu já fui aceitável diante de Deus. Esse é o evangelho da graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala: eu nunca deixei de testificar entre vós essa verdade. A segunda coisa que ele prega, ele fala aqui, né? Capítulo 20, versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o quê? O reino. Pregando o reino de Deus. O que é pregar o reino de Deus? É afirmar que existe uma soberania. É afirmar que existe um Deus sobre todas as coisas. E que esse Deus governa todas as áreas da nossa vida. Ele é absolutamente soberano. Ou usando aqui uma frase fantástica do Abraham Kuyper, que fala assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Não há nenhum centímetro do universo em que Jesus não diga: isso aqui me pertence. Reino de Deus transcende igreja local. Reino de Deus é o domínio dos céus sobre todas as coisas. A história segue inexoravelmente para o propósito que Deus tem para ela. E não há nenhuma força política, histórica, demoníaca que possa impedir o avanço da igreja de Cristo e da obra de Deus. Vai se consumar como Deus quer. Ele anunciou que Jesus Cristo um dia vai voltar em glória, e não há nenhum poder nos céus e na terra que possa reter o cumprimento dessa profecia. Deus é soberano. Terceira coisa que ele fala, capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que ele está dizendo aqui? Nós não pregamos metade do evangelho não, gente. Nós não pregamos metade da Bíblia. Nós não estamos escolhendo alguns textos aqui pinçados e dizendo assim: ok, esse texto aqui é interessantinho, esse texto aqui é curiosinho. Nós não estamos querendo dar pílulas de otimismo para fiéis. Nós estamos querendo dizer qual é o pensamento de Deus. Por isso que nós pregamos sermões expositivos. E eu estou falando aqui com segurança, porque o Giovanni é um pastor que prega expositivamente. O que significa? Nós abrimos a Bíblia e dizemos o que a Bíblia diz. E às vezes é interessante, porque as pessoas brigam com a gente quando a gente prega o que a Bíblia diz. Aí eu falo o seguinte: gente, é o seguinte, eu fui chamado por Deus para trabalhar
no órgão dele, na instituição dele, que é eterna e é invisível. E eu não trabalho no departamento jurídico. O departamento jurídico, segundo andar, eu trabalho no departamento de comunicação. O que Deus espera é que eu seja fiel à palavra dele. Se você está com raiva do que ele falou, briga com lá no departamento jurídico, que é lá o segundo andar. Sobe lá, vai conversar com ele. Não é comigo. Mas eu tenho que pregar, ok? Todo desígnio de Deus. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa entender isso aí, que a mensagem não pode mudar. Quarta coisa, integridade irrefutável. Ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. O que está dizendo? Olha, gente, a característica da igreja de Cristo, em épocas de mudança, tem que ser a mesma nesse sentido. Porque integridade não é acessório da vida cristã. Ela é essencial na vida cristã. Caráter, integridade, valor moral, isso tem que andar com a igreja de Cristo. Nós precisamos de caráter porque o Espírito de Cristo governa a nossa história. E esse Espírito é o Espírito de santidade. E Deus precisa fazer isso aqui conosco. Ele diz, Paulo diz, olha, eu nunca cobicei prata ou ouro nem vestes. Nunca foi esse o meu alvo, não é esse o meu desejo. E eu diria mais uma coisinha aqui, meus queridos irmãos. O texto aqui da palavra de Deus diz que, capítulo 20, versículo 36, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que é isso? É uma afetividade incontestável. Nós precisamos ser uma comunidade de afetos. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus afetivo. Bem, se vocês precisarem de abraço, cadê o Betão? Betão disse que se quiserem um abraço, como é que é a frase dele aqui? Né? Ele está dando, né? Se vocês querem um abraço, eu estou dando. Né? Então, vá lá abraçar o Betão. Mas não é só o Betão não, viu gente? Todos nós. Olha o que esse texto aqui fala. Que os presbíteros e Paulo abraçaram afetuosamente um ao outro, né? E o beijavam. É quando essa dimensão dos afetos está presente nas nossas relações. Isso vai afetar o quê? Vai afetar a forma como nós tratamos em casa, nossa família, a forma como nós tratamos um ao outro na igreja. E uma das coisas que tem marcado a nossa comunidade em Anápolis é exatamente essa. Eu sou presidente do conselho há 19 anos. E o nosso irmão Leonardo aqui, presbítero, sabe disso. O respeito com que a gente trata cada assunto. Sabe o que acontece quando a igreja tem afetividade? Quando a igreja está em paz e harmonia? Ela não tem tempo para ficar resolvendo problema. Ela tem tempo para investir nos sonhos. E isso é maravilhoso. E nós precisamos aprender essa dimensão. Deixa eu tentar concluir aqui, porque o tempo está indo, né? Vamos lá. Dá 3 conclusões aqui para vocês. Primeiro, valores são inegociáveis. Métodos podem ser mudados tantas vezes quanto forem necessários. Os valores não. Valores, princípios, doutrina, isso não muda. Mas método muda. Os tempos mudam. Segunda coisa, os tempos mudam, mas a mensagem tem que permanecer. Nós precisamos entender exatamente isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Terceiro, os tempos mudam, mas a missão da igreja permanece. Nós precisamos sempre perguntar a Deus, o que é que o Senhor deseja fazer de nós nesse tempo, nesse lugar onde nós estamos plantados? Vocês estão aqui no setor Bueno. O que é que Deus espera de vocês nessa cidade, nesse bairro aqui de forma mais específica? O que é que Deus deseja que vocês façam aqui? Como é que vocês podem ser bênção para esse lugar onde vocês estão? Porque os tempos mudam, meus queridos, mas a missão da igreja permanece. Qual é a missão central da igreja? Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que diz o seguinte: a missão da igreja é fazer missão. Certamente já ouviram? Não. Mas não é. Sabe por quê? Porque a missão da igreja não é fazer missão. A missão da igreja é glorificar a Deus, trazer glória ao nome dEle.
E a gente, ao fazer a missão, nós glorificamos Ele. Mas o alvo nosso é dar glórias ao nome dEle. Se tudo o que fizermos não estiver trazendo glória ao nome dEle, nós estamos perdendo o nosso tempo. Certo garotinho começou a se destacar na escola dele como violonista. Ele era um menino muito hábil, e o professor de música logo colocou um olho nele e disse: esse menino aqui, a gente precisa gastar mais tempo com ele. Esse menino aqui é genial, ele aprende fácil, ele pode ir longe. E o professor começou a investir na vida daquele menino com mais cuidado. E aí houve na cidade um concerto, e eles estavam pedindo para que, se as escolas tivessem bons alunos na área de piano, na área de musicalidade, que levassem para o teatro e se inscrevessem, porque haveria uma apresentação, o prefeito estaria, toda a Câmara, as pessoas mais importantes da cidade estariam presentes, e eles queriam, então, que os meninos das escolas e as meninas pudessem tocar. E o professor desafiou, disse: você vai tocar, nós vamos preparar uma peça, você vai apresentar, porque você está indo muito bem, e eu tenho absoluta certeza de que você vai ser sucesso, vai ser tranquilo. E o menino diz: mas não vou de jeito nenhum, com aquele teatro lotado, mas não vou de jeito nenhum. Ele disse: não, nós vamos ensaiar, nós vamos preparar, nós vamos fazer tudo com muito cuidado. E o menino diz: não sei se eu vou não, professor. Ele disse: eu vou com você, nós vamos juntos. Aí eles começaram a ensaiar, e o menino tinha realmente a facilidade de aprender, ele aprendeu bem, e chegou o dia esperado. Ele estaria representando a escola dele, teatro lotado, as expectativas imensas, os holofotes em cima. E aquele menino não teve nenhuma dificuldade. Ele pegou o violino dele e foi lá e apresentou muito bem, todo mundo aplaudindo, maravilhoso, e ele fazendo as mesuras de artista, voltando e tal, todo feliz. E de repente, aquele menino que estava tão feliz, e todo o teatro em pé, aplaudindo a apresentação dele, aquele menino saiu correndo envergonhado, correu lá para de trás. E aí, quando ele correu lá para de trás, o apresentador foi atrás dele e disse: o que está acontecendo? Você não pode sair de lá, eles estão aplaudindo você. Ele disse: volta para lá. Ele disse: eu não vou, eu não vou voltar para lá, eu vou ficar aqui, eu não tenho coragem de voltar lá. Ele disse: como assim? O teatro inteiro está aplaudindo você, todo mundo lá em pé, você não pode fazer isso, volta lá. Ele disse: eu não vou voltar. Ele disse: por quê? Ele disse: você viu aquele homem sentado no terceiro banco? Ele disse: eu vi. Você viu que ele não levantou e nem me aplaudiu? Eu não lembro, mas e daí? Uma pessoa só no teatro inteiro que não te aplaudiu. Ele disse: mas sabe quem é aquele cara? Aquele cara é meu professor de violino. Se nós, como igreja, fizermos tudo certinho, mas não trouxermos glória para o nome de Deus, nós perdemos nossa razão de existir. Tudo que fazemos aqui tem que ser para a glória de Deus. Nós precisamos reafirmar a missão em tempos de mudança, mas sempre com os olhos dizendo: Deus, isso glorifica o teu nome? É assim que o Senhor nos quer? Eis-nos aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a igreja. Queria orar por vocês, pedindo a graça do Senhor sobre as suas vidas. Pai, o Senhor é dono dessa igreja aqui, o Senhor é dono da tua igreja, em todos os lugares onde a palavra tua é pregada com autoridade, com fidelidade. De forma particular, ó Deus, eu quero te pedir agora a tua bênção para a vida do pastor Giovanni e do seu conselho, para os diáconos dessa igreja, para os ministérios dessa igreja, para o departamento infantil, para os coordenadores de áreas. Ó Pai querido, que essa igreja possa experimentar uma grande graça aos teus olhos sempre, Pai. E que o Senhor possa, Deus, sempre derramar a tua graça abundante, a sua unção bendita nesse lugar. Mas que acima de tudo, Pai, tu recebas também o que nós te prestamos, como expressão do amor que nós temos pelo Senhor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor.